Fala galerinha, tudo bem com vocês? Leandro Gon aqui mais uma vez. Hoje eu vou falar para vocês um pouco a respeito de o porquê os cabos de rede são trançados. Talvez você nunca reparou, nunca se perguntou por que os cabos de rede são trançados. E eu vou explicar ao longo desse vídeo aqui o motivo pelo qual eles são trançados. Por volta de 1881, o nosso querido tio Graham Bell já fazia as transmissões de telégrafos nos Estados Unidos, né? E ele descobriu que se ao longo do caminho entre os postes o cabo fosse trançando, não trançando como é um cabo de rede hoje, né? Mas se ele fosse torcendo esse cabo ao longo desse caminho, ele anulava drasticamente os ruídos que ele tinha na época, né? Mas todo mundo pensa que os cabos trançados começou depois, né, dos outros cabos que vieram, como por exemplo cabo coaxial. Mas o cabo de par trançado veio antes, como vocês viram, por volta de 1880. Falando um pouco do cabo coaxial, eu já fiz um vídeo falando desse cabo, dessa rede TICnet, né, que a TICnet significa espesso. E aqui no Brasil, se eu não me engano, foi por volta dos anos de 1980, certo? Eles eram utilizados basicamente num conceito que a gente tem hoje de um backbone, né? Era uma rede anel, né, praticamente. E esses cabos, eles eram pouco flexíveis. Tinha um diâmetro aproximadamente de 1,25 centímetros. Então ele era um cabo bem grosso, muito difícil de trabalhar. Usava um tipo de conector, se eu não me engano, era um transceiver, né, dele, que era chamado de Vampire Taps, que era mais ou menos esse cara aqui, ó. Esse transceiver aqui chamado de AUI 15P, né, que era de 15 pinos, 10 base 5, né, que 10 era a velocidade, base 5 era porque ele suportava até 500 metros. Tá? Depois evoluiu para o TICnet, né, que é fino, a tradução de TICnet, que nada mais é do que o nosso RG58, tá? Utilizavam os conectores BNC e era assim que era feito. Mas o pessoal não sabe, né, a maioria não sabe, de que os cabos de par trançado vieram primeiro do que os cabos coaxiais. Eu digo o conceito, tá, pessoal? Não o cabo de par trançado propriamente dito para redes, não. Mas o conceito do cabo par metálico trançado antecede os cabos coaxiais, como esse que eu citei aqui para vocês, que é dos primórdios dos anos de 1950 a 1980 alguma coisa, nos Estados Unidos, e aqui no Brasil ele imperou mais ou menos nos anos 80, tá? E aí a gente tem as categorias, né, que é ditada pela norma EIA/TIA 568B, onde EIA significa Electronics Industries Alliance e o TIA Telecommunications Industry Association, que também foi desenvolvido na década de 1990. Vocês vão entender por que eu estou contando essa historinha aqui para vocês. As categorias, elas distribuíram o cabo par trançado nessas categorias aqui, né? No CAT1, que já não é mais recomendado pela norma, eram basicamente dois pares blindados, né? CAT2, CAT3, CAT4, todos esses cabos já não são mais recomendados pela norma. A norma que eu acabei de falar para vocês, a EIA/TIA 568B. Depois tivemos usado em larga escala o CAT5, que é um cabo que suportava 100 MHz, né? E depois ele passou por mais larga escala ainda utilizado, que é o CAT5E, que migrou de 100 MHz para
125 MHz. Aí a gente tem o Cat6, né, que suporta, dependendo da sua categoria, aí, até 10 gigabit, no máximo 50 metros. O Cat7, que suporta até 100 gigabit, no máximo 15 metros. Temos o Cat8, que suporta uma banda passante de 2000 MHz, ou 2 GHz. E nós temos as variações, que é o 8.1, que ainda se utiliza o RJ45, e o 8.2, que utiliza um outro conector, que é o GG45. Ele é mais ou menos o mesmo formato aqui de um RJ45, né? Porém, em vez dos conectores estarem todos alinhados aqui, como é um Cat5 ou um Cat6, ele tem dois aqui, dois aqui, dois aqui e dois aqui, contatos, tá? Essa distância ela é necessária para se conseguir as frequências e o tráfego que o 8.2 pode suportar. Agora veja que o 8.2 ele funciona como um PET cordão. Ele não permite, né, a norma pelo menos não permite você utilizar o que a gente chama de link permanente, que é um cabo conectado no PET panel, a outra ponta conectada no jack, né, ou keystone, e você fazer essas interligações com PET cords. Isso não é possível aqui, tá? Você tem que usar ele como um PET cordão de no máximo uns 15 metros. Desculpa, de no máximo 30 metros. E por que eu falei das tranças, pessoal? Porque a diferença entre as categorias são as tranças, né? Que ela suporta diferentes frequências, né? Que nada mais é do que a banda passante. Imagine que o seguinte, a banda passante é como se ela fosse uma avenida. Então a avenida do Cat5e, ela suporta 125, ela tem uma largura de 125 MHz. Já a do Cat6 tem uma largura da sua avenida de 250 MHz. E já a do Cat6a, por exemplo, que é um modelo Advanced, ele suporta 500 MHz. Então olha, a avenida dele é o dobro da largura da de 6, né? Da categoria 6. Então com isso a gente consegue aumentar a transmissão, eu ia falar transferência de dados, mas transmissão fica melhor. A transmissão de dados de 10 MB para 100 MB, para 1 GB, para 10 GB, já está escalando para 100 GB. Então veja que é uma rampa ascendente. Beleza? Então vamos lá. E como que isso funciona na prática, né? A trança ela foi desenvolvida basicamente para evitar ruídos. Como eu expliquei lá no começo, o tio Graham Bell descobriu que os cabos, conforme iam girando, né, torcendo ao longo da distância dos postes, tinha a capacidade de anular ou diminuir drasticamente os ruídos. Mas como que isso funciona na prática? Quando um sinal é injetado, por isso que está essa seringa aqui, não vai pensar que é vacina, pelo amor de Deus, hein? Quando um sinal é injetado, o que ele injeta na verdade? Bits, que nada mais é do que 0 e 1, correto? Quando ele injeta um sinal, um bit 0, basicamente são 0,7 volts. E quando o bit é 1, são basicamente 2 volts. Isso vai criar uma senoide, né? Que é aquela famosa curva, para quem conhece um pouco de eletrônica aí, de um osciloscópio, alguma coisa do tipo, né? Mas eu estou explicando isso aqui para vocês, pessoal, vocês vão entender mais para frente. Nesse caso aqui, ó, entra o fator cancelamento. Cancelamento de quê? Do ruído. Como é que o cancelamento do ruído funciona? Agora que vocês sabem que é injetado 0 e 1,
que quando o bit é 0 tem aproximadamente 0,7 volts e quando o bit é 1 tem aproximadamente 2 volts, uma corrente inexpressiva. Tá? O que acontece? Nós temos aqui ó, o TX, que é quando eu mando dados para um dispositivo. E quando eu recebo dados, a gente chama de RX, tá? Então, no TX aqui, ó, num par trançado, eu tenho um sinal cheio de zeros e 1, conforme eu expliquei anteriormente para vocês, correto? Quando eu tenho essa trança, eu torno mais difícil o ruído entrar nesse par. Se o cabo fosse reto, o ruído giraria em volta dele, penetraria nele, e quando eu insiro alguma coisa diferente de 0 e 1 nesse cabo, o teu computador, o teu dispositivo não entende. O que ele faz? Ele devolve o pacote e fala, ó, repete, não entendi. Isso a gente chama de broadcast, tá? No mundo de rede. Mas não é o caso aqui desse vídeo. Então isso aqui, ó, ele elimina a indução, né, que é o ruído que interfere no sinal que eu injeto no cabo. O sinal que eu falo é os zeros e 1, os bits que eu insiro nesse cabeamento. Então como é que acontece na prática? Eu pego o sinal, o TX, e eu coloco um sinal de positivo ou negativo neles. Eu faço um espelhamento desse sinal de maneira que eu tenho o TX positivo e o TX negativo. É exatamente o mesmo sinal, tá vendo? Um espelhamento do sinal, ele nada mais é do que a cópia do mesmo sinal positivo ou negativo. Então, pessoal, o cabo com 4 pares, as tranças são diferentes. Se vocês repararem, elas entre si, entre as suas cores, elas são diferentes, né? Você tem um sinal aqui espelhado, dependendo da categoria, dependendo do protocolo de transmissão, você pode utilizar um par, 2 pares, os 3 pares ou os 4 pares dos cabos. Né? E por que os 4 pares, as tranças são diferentes? Para que ele gere um atraso. Né? Se você olhar, você pegar o par verde, ele vai ter talvez maior ou menor do que o azul, enfim. Por que isso? Para gerar um atraso entre elas, para que elas não se coincidam entre si. Isso evita o que a gente chama de crosstalk, ou conversa cruzada, ou em português, brabamente dito, né? Diafonia. Por isso que é importante utilizar cabo de boa qualidade, isso é imprescindível, e seguir as normas. Agora eu vou fazer uma brincadeira aqui com vocês. Qualquer cabo de rede funciona? É uma pergunta controversa, né? E a resposta que eu dou para vocês é o seguinte: sim, qualquer cabo de rede funciona. Mas talvez não com o mesmo desempenho esperado, né? Se eu não seguir nenhum padrão de conectorização, se os pares dos cabos estiverem juntos e as duas pontas forem iguais. Vamos supor que você pegou um cabo de rede, você não seguiu padrão nenhum. Sei lá, começou com marrom, branco do marrom, azul, branco do azul, laranja, branco do laranja e verde, branco do verde. Só que você fez as duas pontas iguais. Esse cabo vai funcionar? Perguntinha para vocês. Pode ser que ele funcione, mas ele jamais vai dar o mesmo desempenho que ele precisaria. Por isso, pessoal, que nós precisamos trabalhar com a certificação do cabeamento. Depois que você construiu, depois que você efetuou as ponteiras, né, os conectores, os jacks, os keystones, sei lá, cada um como chama, eu acho importantíssimo a certificação, né, com equipamento de homologação, porque você tem a certeza daí que o seu cabeamento está 100% e poderá ser extraído o máximo de sua capacidade. Então vamos supor, se você tem um cabo Cat5 que te permitiria você
trafegar 1 gigabit, né, e você ter uma banda passante de 125 MHz. Se você fizer ele fora de padrão, se você não seguir nada, se fizer as cores que você quiser, que vier na sua mente, pode ser que ele funcione, pode ser que ele funcione. Mas se você medir lá, ele vai estar dando 2 MB, às vezes nem chega a mega, né, ou 10 MB, sei lá. Mas ele jamais vai poder ser extraído o máximo de sua capacidade. Por isso eu bato na tecla da certificação. Porque esse equipamento ele tem uma série de parâmetros que vai te indicar se o cabeamento está em perfeitas condições, né, se as conectorizações foram bem feitas ou não, para que você consiga extrair o máximo da sua capacidade e para que você não tenha problemas com ruídos. Ruído hoje eu considero o principal problema num cabeamento. Por isso que o cabo é trançado. Depois do cabo trançado, né, se você analisar um cabo Cat6, se você pegar os mais antigos, ou a maioria deles, né? Pra ser bem sincero, a maioria deles, você vai ver que ele tem uma cruzeta, uma alma de plástico, que é mais ou menos assim, ó, que aqui ele separa os pares. Aqui você tem um par, aqui você tem outro par, aqui você tem outro par e aqui outro par. Justamente para que eles não se relem entre si durante o percurso do cabo, né? Se você tiver um enlace muito longo aí de 60, 70, às vezes até 80 metros, esse cabo vira uma antena, ele tem uma capacidade muito grande de absorver ruído. Que ruído que você está falando, Leandro? Estou falando de ruídos eletromagnéticos. O ruído que a própria atmosfera eletromagnética nossa tem, sem contar nos ruídos de motores de indução, reatores de lâmpada, que hoje já não usa mais tanto, mas ainda tem. Enfim, tem muita coisa que pode gerar indução no cabeamento, né, e causar problema. Então, o primeiro passo é a trança. Nós já temos, todo fabricante de cabo tem o cabo trançado. E o segundo parâmetro é a certificação, que ela vai te dizer se esse cabo está 100% funcional ou não. Beleza, galerinha? Deixa seu comentário aí, espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, vocês me chamem e obrigado! Abraço!